Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o teu rosto e te dê a paz. Boa noite, meus irmãos. Paz seja convosco. Paz, graça e as misericórdias do Senhor te envolva abundantemente onde você estiver. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja e continua os livrar do mal. Você, a sua casa e todos os seus sejam cobertos pelo manto sagrado do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Bendito seja o nome do Senhor. Hoje, domingo, dia 15/11 de 2020. Muito bom é estarmos na presença do Senhor. E é com alegria em meu coração que eu achego até os irmãos nesta noite, com certeza para uma reflexão da palavra do Senhor, e cremos que o Senhor nosso Deus muito há de nos abençoar para a glória do nome de Jesus. Irmãos, vocês que ainda não são inscritos no canal aqui do YouTube da Comunidade Cristã Pão de Deus, inscreva aqui no canal, aciona o sininho para que sempre que estiver mensagem nova, o YouTube envia certamente uma mensagem, um comunicado até a você e com certeza a hora que for mais propícia para você, que você esteja vendo a mensagem. Geralmente, gravamos 2 mensagens por semana e elas são enviadas sempre aos domingos, às 19 horas e às quintas-feiras, às 20 horas. Louvado seja o nome do Senhor. Esse irmão em Cristo que vos fala é o pastor Geraldo. Eu sou pastor ali da comunidade cristã Pão de Deus, na rua Bicas, número 72, no bairro Industrial São Luís, na grande e abençoada cidade de Betim, Minas Gerais. Faz parte da região metropolitana de Belo Horizonte. É a grande BH, graças a Deus. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, vamos orar, vamos buscar a face do Senhor, é momento de oração, vamos falar com Deus para meditarmos na palavra bendita do Senhor. Nosso Deus, nosso amado Pai Celestial, louvado seja o teu santo nome, ó meu Senhor, Criador dos céus e da terra, desse imenso universo. Nunca houve e jamais haverá um Deus tão santo, tão justo, poderosíssimo em obras, riquíssimo em misericórdia, como é o Senhor, o único e verdadeiro Deus. Pai de amor, o Senhor é bom, em todo tempo o Senhor é bom. Eterna a tua misericórdia, a tua fidelidade e verdade estende-se de geração em geração. Pai Santo, abençoa abundantemente os teus filhos nesta noite, mais uma vez. Aqueles que hão de ver hoje, amanhã ou depois, certamente sejam abençoados. Abençoa os lares, os casamentos, as famílias, com salvação, com reconciliação, com libertação, com paz, com gozo, com renovo, ó Senhor, para a glória do nome de Jesus. Nos purifica e nos santifica na verdade, pois a tua palavra é a verdade. Oramos em nome do Senhor Jesus, pedimos, meu Deus, nos dê ouvidos para ouvir, coração para entender e colocar em ação a
tua palavra, à medida que a mesma for pregada, revelada e ensinada, que ela traga edificação, exortação e consolação, pois a todos eu estou abençoando com a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores, crendo que o Senhor dos exércitos está conosco, que o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Oramos no nome do Senhor Jesus de Nazaré. Antecipamos os nossos sinceros agradecimentos, porque eu creio, Senhor, que os olhos do Senhor estão sobre os justos e os teus ouvidos atentos ao nosso clamor. Clamamos e oramos no nome do Senhor Jesus e te pedimos, Pai, abençoa o teu povo, porque há poder no nome de Jesus, há poder no sangue de Jesus. Pelo poder do sangue de Jesus, vivifica a tua palavra de uma maneira extraordinária para louvor e glória do nome do Senhor Jesus. Eu oro no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu já te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus. Amém, meus irmãos. Amém, queridos. Amém, queridas. Louvado seja o Senhor. Vamos meditar na palavra do Senhor, que nessa noite certamente está na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo de número 12. Vamos ler até o versículo de número 15. Diz assim as Sagradas Escrituras. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 12, versículo 12 até o 15. Está escrito: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade, abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Diga comigo, graças a Deus. Meus irmãos, queridos e amados do nosso Senhor Jesus Cristo, essa carta que Paulo escreveu aos Romanos é a primeira carta escrita na série de cartas escrita por ele, que começa Romanos e certamente termina em Filemon, tendo a possibilidade de Hebreus, ou a carta aos Hebreus, ter sido escrita por ele também. Alguns estudiosos atribuem a ele, mas como não tem identificação, eu procuro ficar naquilo que a Escritura nos revela. Mas eu só sei de uma coisa, que foi um homem de Deus que escreveu a carta aos Hebreus. Seja Paulo, seja Lucas, seja Apolo, seja quem for, queridos irmãos. Só sei de uma coisa, que é a palavra de Deus. E isso é muito importante. E aqui, o apóstolo Paulo, muito usado por Deus, em toda essa carta aos Romanos, que tem 16 capítulos, mas o capítulo número 12, ele é fenomenal, ele é extraordinário, ele é estupendo, ele é maravilhoso. E aqui no versículo número 12, o apóstolo traz uma palavra ao meu coração, ao seu coração, que ela é digna de toda a aceitação. Quando ele diz: alegrai-vos na esperança. O nosso Deus é o Pai de toda a esperança. E como ele é o Pai da esperança, certamente eu e você, como filhos, certamente nós herdamos algo do Senhor, ainda que filhos por adoção. Não somos aqueles filhos legítimos, podemos assim dizer, como Cristo Salvador, o Senhor, mas nós somos filhos por adoção, mas somos filhos, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo Jesus, o nosso Senhor
e Salvador. Aqui ele diz de uma maneira clara: alegrai-vos na esperança. Nós devemos permanecermos alegres, felizes, contentes, motivados a prosseguir, porque a esperança é algo muito especial. A esperança é uma força motriz que nos impulsiona a dar um passo a mais, a caminhar um pouco mais, a perseverar um pouco mais, a confiar um pouco mais, a acreditar um pouco mais, ainda que hoje pode ter sido um dia difícil, mas a esperança que temos em Cristo, a esperança que temos na palavra, a certeza dessa alegria na esperança, ela nos movimenta, ela certamente nos impulsiona a confiar que amanhã será melhor do que hoje. Que certamente a noite pode ter sido muito escura, muito sombria, muito difícil, muito atribulada, mas a esperança é que ao amanhecer tenha um novo dia, não é verdade? E com o novo dia, ele trazendo também as suas preocupações, as suas tribulações, as suas lutas, as suas dificuldades. Mas eu te digo, meu irmão, minha irmã, a esperança nos movimenta, a esperança nos leva a dar um passo além, a caminhar um pouco mais, a crer um pouco mais, a confiar um pouco mais, a acreditar um pouco mais. E o apóstolo está dizendo aqui, como mandamento para mim e para você: alegrai-vos na esperança. A esperança tem que ter uma alegria no meu coração, um prazer, uma motivação, um sorriso, podemos assim dizer. Você sabe por quê? Porque Neemias declara de uma maneira linda, maravilhosa, não é verdade? Neemias, de uma maneira clara, que a alegria do Senhor é o quê? A nossa força. Então, meus irmãos, isso é muito lindo, isso é muito forte, isso é muito gratificante, isso é muito prazeroso para mim e para você. O homem de Deus, o apóstolo São Paulo, um homem muito usado por Deus, com experiências extraordinárias com o nosso Deus, experiência fantástica com o nosso Deus, experiência de ter ido até certamente o paraíso, sabe? Como nos diz a segunda carta aos Coríntios, capítulo número 12, sabe, os primeiros 6, 7 versículos, nos fala de uma maneira clara que esse homem foi ao terceiro céu, foi ao paraíso, e ele ouviu coisas que ao homem não era lícito falar. Ele viu algo extraordinário. Então, é esse homem que está falando para mim, para você, pelo Espírito Santo, nesta noite, desse domingo tão promissor, não é verdade? Dia 15 do 11, conhecido também como a proclamação da República Federativa do Brasil, e, consequentemente, hoje também é um dia especial, não é verdade? Que o dia não terminou, não é verdade? E um dia de um pleito eleitoral, onde em todo o Brasil, não é verdade? Onde tem 5.570 municípios, ainda que em todos os 5.570 municípios não teve a eleição, porque pelo menos em 2 ou 3 não teve, nós sabemos, lá em Macapá, lá no Amapá, Brasília, Distrito Federal também não tem, e tem mais uma cidade aí que me parece que não teve também. Então foram nada mais, nada menos que 5.567 municípios, aonde certamente votaram em prefeito e também vereadores dos municípios, das capitais, e aí por diante. Então, isso é muito importante. E o apóstolo está dizendo para mim e para você: olha, alegrai-vos na esperança. A esperança é uma força extraordinária. Pessoa que às vezes adoece, vai para o hospital, mas se ele tiver esperança, o médico chega a tratar ele com mais confiança que ele vai recuperar. Às vezes, numa enfermidade
letal, terrível, cruel, perversa, agressiva, mas aí o médico conversa com ele, o psicólogo, o médico, o enfermeiro, ele está cheio de esperança. Não, eu vou sair dessa. Pode ter certeza, eu vou vencer este momento, eu vou triunfar, eu vou conquistar. Olha, eu tenho plano para quando eu sair daqui desse hospital, eu tenho plano de fazer isso, fazer aquilo outro. Tudo isso é movido pela esperança. É diferente daquela pessoa que às vezes adoece, entrega, pois, a doença, e aí chega para conversar com ele. Não, eu já cheguei à conclusão que eu vou de mal a pior, o negócio está difícil, não está fácil, sabe? Eu já sei que daqui, infelizmente, eu vou para o necrotério é sepultamento e coisa dessa natureza. Ô, meus irmãos, ô, minhas irmãs, essa pessoa, por mais que está tomando medicamentos bons para combater aquela situação, aquela enfermidade, mas essa pessoa basicamente entregou aquela situação, aquele quadro de enfermidade. Não, pelo contrário, pelo contrário. E os médicos reconhecem isso. Então, se os médicos, aqueles estudiosos na medicina, sabe, reconhecem isso, os enfermeiros, técnicos de enfermagem, eles reconhecem, até os cientistas reconhecem que as pessoas que são aquelas pessoas para cima, sabe como é que é? Não aquelas pessoas utópicas que ficam voando por aí, não nessas não, estou falando disso não, mas pessoas centradas, que verdadeiramente são alegres e são movidos por essa esperança. E diz aí um ditado popular, né, que a esperança é a última que morre. A minha já morreu e ressuscitou, porque a minha esperança é Cristo. A sua também é? Diga comigo, amém, pastor, estou ligado. Vamos ligar isso aí. É mesmo, meus irmãos. Então, a apóstolo está dizendo, alegrai-vos na esperança. Isso é muito importante. Temos essa alegria esperançosa, essa certeza, essa confiança, sabe? Esse contentamento. Devemos ter essa certeza absoluta, que faça sol, faça chuva, tenha tempestade, tenha bons ventos, tenha calmaria, sabe? Ou tenha ventos contrários, a esperança, a expectativa do nosso coração, é aquela motivação, aquela alegria, aquele prazer, sabe? Isso é muito importante. Só isso? Não, ele diz que sede pacientes na tribulação. Irmãos, só tem uma coisa que nós devemos ter na tribulação, é ser pacientes, porque a tribulação, às vezes, é uma força terrível, é uma situação, às vezes, inesperada, que vem contra nós. Ainda que, certamente, nós somos revestidos de unção, de autoridade, de poder, para resistir à tribulação, para verdadeiramente confiar, ter uma esperança no Senhor, que aquele quadro vai mudar, aquela situação vai mudar, o vento que estava soprando, soprando contra nós naquela situação, esse vento vai começar a soprar em nosso favor, de uma maneira linda, de uma maneira poderosa. Aquele dia de trevas vai passar, vai ter um dia ensolarado, e aí por diante. O choro pode durar uma noite, como diz o salmista dos Salmos 30, versículo número 5, parte B, mas a alegria virá pelo amanhecer, e isto é uma verdade absoluta. Esta página vai virar. Nós devemos ter a paciência na tribulação, essa força que às vezes luta contra nós, às vezes vem em forma de uma opressão, em forma de uma tristeza, em forma de uma angústia, em forma talvez de um desemprego, às vezes uma crise no matrimônio, uma crise de relacionamento, de pais com filhos, de irmãos com irmãos, de sogro e aí por diante com o genro. Às vezes vem aquela situação inesperada, e sogra também, mas não, o servo do Senhor, o apóstolo Paulo, está dizendo que nós devemos ter paciência nessa chamada tribulação. Paciência, nós precisamos ser pacientes e ter bom ânimo,
bom ânimo, confiar, acreditar, ter aquela esperança lá em cima, aquela certeza, aquela confiança, com alegria no nosso coração, com alegria dentro da nossa alma, no nosso espírito. Eu vou vencer, essa tribulação não é maior do que o meu Deus, no nome de Jesus, essa luta vai passar, esse deserto, eu estou caminhando nesse deserto, mas pode ter certeza, daqui a pouquinho eu estou ali em Canaã. Ser pacientes, pacientes, sim. Devemos ter essa paciência longânima, devemos ter essa paciência, com essa longanimidade, sabe? Aquela paciência mesmo, longânima. Nós precisamos dessa paciência, com essa longanimidade, precisamos, sabe? Porque isso vai passar. Crise vem, meus irmãos, mas passa. Problema vem, mas passa. Tribulação vem, mas passa. Porque, afinal de contas, nós não estamos sozinhos. Porque se eu e você estivesse sozinhos, qualquer probleminha nos levava certamente a sucumbir, a naufragar, a desanimar, a desistir, a jogar a toalha e dizer: não aguento mais, para mim não dá, acabou. Não, acabou foi para o problema, para a luta, para a tribulação, para a dificuldade, porque afinal de contas, alegrai-vos na esperança, sede pacientes. Isso é muito lindo. Sede é um verbo imperativo. Seja hoje, amanhã e sempre. Porque não tem outra alternativa. Em algo que é maior do que eu, maior do que você, uma luta que pode me vencer e te vencer, se eu e você desesperar, nós perdemos a razão. Se nós desesperarmos, perdemos a fé, perdemos o foco, perdemos a direção. Perder o foco é perder a direção. Perder o foco é perder para onde está indo. Caminhastes bem, por que parastes? Estava indo bem, por que desanimou? Pelo contrário, nós devemos alegrar na esperança e ser pacientes na tribulação. Porque tribulação é uma pressão que às vezes vem do lado de fora e às vezes, se a gente começar a perder a paciência, sabe? Não sermos pacientes, não sermos longânimos, nós podemos perder a paciência, sabe? E aí perdemos o foco, perdemos a direção, ficamos desesperados, trocamos os pés pelas mãos, como se diz por aí, começamos a brigar com todo mundo, agredir todo mundo, ir na base do choque. E o que benefícios vai trazer para nós? Pelo contrário, não traz benefício nenhum. Às vezes, uma luta que poderia ser vencida em poucos minutos, ou em poucas horas, ou em poucos dias, às vezes ela dura semanas, meses e até anos. E ela poderia ter sido vencida, mas por quê? Não tem a paciência. Paciência é muito importante. E o nosso Deus, além de ser um Deus de toda paciência, além de ser o Pai da esperança, ele é um Deus também de toda paciência, porque ele é paciente comigo e com você, que é uma beleza. Ou se somos, ou se é paciente comigo e com você, porque ele é muito paciente comigo e com você. O que o salmista Davi falou no Salmos 40? Esperei com paciência no Senhor. Versículo 1. Ele se inclinou para mim e ouviu o quê? O meu clamor. O nosso Deus é misericordioso, ele é piedoso, ele é paciente, e nós devemos aguardar com paciência. Às vezes oramos, temos que aguardar a resposta da oração. Buscamos uma direção, precisamos de esperarmos pacientemente,
na resposta daquela direção. Às vezes batemos numa porta, ela pode abrir imediatamente, mas às vezes ela pode demorar um pouquinho a abrir, nós devemos de aguardar pacientemente na abertura daquela porta, de uma maneira extraordinária. Às vezes tem uma crise no relacionamento familiar, conjugal, sabe? Uma crise espiritual que é terrível. É terrível. Crise espiritual não é fácil, sabe? Uma crise financeira, sabe? Uma crise que chegou, às vezes, através de uma enfermidade, e às vezes um problema vem trazendo outro, e a pessoa perde a razão, perde a paciência, perde a razão, fica com a cabeça cheia de caraminhola, como diz por aí, sabe? É um ditado popular, porque a cabeça começa só deixar pensamentos esquisitos circular na mente. Não, meus irmãos, não, minhas irmãs. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus, ele é uma rocha eterna. Isso é Isaías, capítulo de número 26, versículo de número 4. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus, ele é uma rocha eterna. Que diz o provérbio 3:5, confiai no Senhor de todo o teu coração e não apoie no teu próprio entendimento. Versículo de número 6, reconhece-o em todos os seus caminhos, que ele endireitará, ele aperfeiçoará as suas veredas. Isto é muito lindo, irmãos. Isso é muito forte, isso é Bíblia pura. Então, em tribulação, a lição para mim e para você, tenha paciência. Em situação que aparentemente surge maior do que eu e maior do que você, temos que ter paciência. Quando tem alguém naufragando ou afogando em determinadas represas, em determinados, às vezes, uma onda do mar, uma corrente que está fazendo um efeito contrário, o que é que o salva-vida, antes de pular na água, ou que está no helicóptero com aquele cesto, sabe? Para jogar, para pegar a pessoa, ele manda termos o quê? Tenha calma. Calma, você sabe o que é? Paciência. Fica tranquilo. O socorro está vindo. Ô, meus irmãos, ô, minhas irmãs, é assim que funciona. É uma lição preciosa que o homem de Deus está nos dando. Alegrai-vos na esperança. Isso é importante demais. Temos essa alegria na esperança, mas também devemos ter paciência na tribulação. Porque se não tiver paciência, vai trocar os pés pelas mãos, sabe? Vai fazer besteira, vai errar o alvo, vai perder a direção, vai para a briga, vai para o choque e vai acabar ficando pior, sabe? É paciência, paciência. Isso é muito importante. Mas nós também devemos saber a hora que nós precisamos ter paciência e a hora que nós devemos agir. Também precisamos disso aí. Porque às vezes tem pessoa que sabe como é que é, né? Fica paciente, sabe? E o socorro está vindo, chega próximo, e aí por diante, aí por diante, aí por diante, e a pessoa continua ali naquela paciência. Até, infelizmente, as coisas, como se diz, entornar o caldo, e aí fica pior, né? Devemos ter essa certeza. O momento que nós devemos ser pacientes, mas é o momento de eu e você também agir, sabe? Porque às vezes a pessoa, por falta de paciência, ele extrapola, acaba errando algo, fazendo besteira. Mas às vezes tem pessoa também que aguarda pacientemente, sabe? No meio da BR, no meio da rodovia, da autoestrada, de uma pista terrível, sabe? Ele está lá. Não, que não é momento de ter paciência, que é momento de agir, acabar de atravessar, porque senão vai dar errado, vai dar problema. Tem que saber tudo isso aí, sabe? Tem que saber tudo isso aí. E o homem de Deus está dizendo para mim e para você que devemos ser pacientes na tribulação. E na oração? Devemos ter paciência? Podemos também. Mas ele diz, que na oração nós devemos ser perseverantes, ou seja, sermos contínuos.
darmos continuidade. Não podemos parar, não podemos desanimar, não podemos, meus irmãos, esmorecer na fé, não. Na oração nós devemos perseverar, colocar as nossas necessidades diante do Senhor, com orações e súplicas e também com ações de graça. Isso é Filipenses capítulo 4, versículo 6. Devemos colocar todas as nossas necessidades diante do Senhor com oração e súplicas, seguido de ações de graças. O apóstolo mesmo que escreveu essa carta, ele escreveu 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, que diz que devemos orar sem cessar. Então, devemos ser perseverantes na oração, não desistirmos. Oramos, aparentemente, não teve resposta, continua orando. Porque aquele o que Jesus falou? Hein? O que ele falou em Mateus 7, 8? Hein? 7, 7 e 8? Hã? Aquele que bate, aquele que busca, encontra. Aquele que pede, recebe. E aquele que bate, o que vai acontecer? Abrir-se-lhe a porta para ele de uma maneira extraordinária. Irmãos, nós não estamos sozinhos. Nós não estamos só nessa batalha, nessa luta. Em meio às dificuldades do dia a dia, esses intempéries, essa situação que há mais de, basicamente, de março até agora, nós temos vivido no Brasil, sabe? O que nós devemos mais é, alegrai-vos na esperança, sendo pacientes, sede pacientes na tribulação e perseverantes na oração, sabe? O povo de Deus precisa de aprender essas lições preciosas, de ser perseverantes na oração, porque quando nós perseveramos em alguma coisa, irmãos, perseverança é um ato de fé, perseverança é um ato de confiança, de esperança, de certeza, de convicção que nós vamos vencer, que nós vamos triunfar, que vai dar tudo certo, ou melhor, já deu tudo certo, porque em Cristo nós somos mais do que derrotados. Não. Em Cristo nós somos mais do que vencedores, sabe? E Jesus venceu. Ele está comigo, ele está com você. Então guarda essa palavra no seu coração. Alegrai-vos na esperança. Tenha essa esperança, essa expectativa, essa alegria, este prazer, essa motivação, essa força chamada força motriz, sabe? Que nos impulsiona a caminhar, nos impulsiona a crer, a acertar sempre no nome de Jesus, a não jogar a toalha. E verbo imperativo, sede pacientes na tribulação. Tribulação, nós temos que ter paciência com ela. Tem situação que nós temos que ter paciência, porque senão não vamos vencer. Podemos ser derrotados aonde nós vencemos, sabe? Aí nós precisamos ter paciência e perseverar na oração, ser perseverante. Perseverar é ser contínuo, é darmos continuidade, é permanecer. Hein? Isso é muito lindo. O que diz o salmista do Salmo 91? Hein? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Habitar é diferente de visitar. Quem visita, visita hoje, passa 6 meses e visita outra vez. Mas habitar é residir, é permanecer, é algo contínuo, é algo absoluto, é algo, certamente, meus irmãos, minhas irmãs, permanente. É a palavra. Habitar é permanência, é sermos permanentes. A perseverança na oração também é
sermos permanentes na oração, permanecer, habitar, sermos contínuos, sermos longâmino. Precisamos dessa palavra, tão difícil e tão abençoada. Longanimidade. É sermos contínuos, sabe? Isso é muito importante. E o apóstolo dá mais uma lição preciosa para mim e para você. Comunicai com os santos nas suas necessidades. Comunicar, meu irmão, é falar. Está fraco espiritualmente? Fala que está fraco, meu irmão. Hein? Eu preciso de ajuda. Eu preciso de oração. Eu preciso de um socorro financeiro nesta área. Comunicar com os santos. Quem que é os santos, irmãos? Não é aquele que está lá naquele pedestal, não é aquilo, é brincadeira, não é aquilo lá não, sabe? Santos é eu e você separado. É comunicar com os membros da igreja, com a liderança da igreja, sabe? Nas suas necessidades. Porque às vezes as pessoas falam para todo mundo, a boca miúda, para as esquinas mesmo, mas não vai até a congregação para falar para o líder, para a liderança, sabe? Para os cooperadores, para os anciões, aqueles que são responsáveis, o pastor, os missionários, o presbíteros, o apóstolo, o profeta, o mestre, não sei como é que é aí, aqui na congregação, aonde o Senhor me confiou, é pastores. E os demais, certamente, são cooperadores ali na obra. Os músicos, ministros do louvor, o corpo diaconal, sabe? Os chamados cooperadores, que são missionários, que também prega a palavra, começa culto, termina culto, expulsa demônio, evangeliza, ganha almas, e aí por diante. Devemos comunicar com os santos na nossa necessidade. Porque às vezes as pessoas pensam que a gente, como se diz, né? Aquelas pessoas místicas que tem bola de cristal. Aquilo é mentira. Para com isso, deixa disso. Hein? Aquilo é mentira. Nós devemos comunicar, está aqui, ó. Comunicai com os santos nas suas necessidades. E seguir o quê? A hospitalidade, sermos verdadeiramente aquelas pessoas que têm prazer na comunicação, que têm prazer na ajuda às pessoas, e aquelas pessoas também, sabe, que até mesmo abre um espaço, se não puder na casa, mas ajuda, e aí por diante, hospitaleiros, pessoas que verdadeiramente sabem ouvir, emprestar o ouvido para ouvir, emprestar o ombro para aquele que está enfraquecido, sabe? E aí por diante, orar, ser pessoas hospitaleiros. Só isso? Não. Abençoai os que... Ué, pastor, quer dizer então que aquela pessoa que me persegue, eu não tenho que perseguir também, não? Você é cristão, evangélico, cristão em Cristo, hein? Nascido de novo? Não. Se fala mal de mim, não posso falar mal do irmão, não. Temos que orar por ele. Se o irmão me persegue, eu tenho que orar por ele, sabe? E às vezes o que tem bastante, sabe? A tal da perseguição, às vezes tem. Mas está aqui, ó, abençoai os que vos perseguem. E mais o quê? Abençoai os que te amaldiçoam. É muito mais sério do que você possa imaginar. E mais o quê? Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Aqueles que estão cantando louvor, você deve louvar também junto, sabe? Mas se tem alguém chorando, você também deve chorar. Chorar, mas ajudar, né? Porque às vezes só chora mesmo, né? Hein? Chora que é clamor, mas o choro é de crocodilo, né? Só chora mesmo, mas nunca estende as mãos para ajudar. Não, devemos fazer as duas coisas. Chorar com os que choram, alegrar com os que se alegram, mas também devemos oferecer sempre uma mão amiga. Amém, meus irmãos? O tema da nossa meditação é perseverar na oração. Pai, muito obrigado. Aprendemos nesta noite, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Sela a tua palavra, curando, libertando, salvando, transformando, trazendo gozo, paz, alegria, refrigério. Oh, meu Deus e meu Pai, fortalece o teu povo na alegria, na esperança, na paciência e fortalece o teu povo na tribulação. Fortalece o teu povo para perseverar na oração, porque vão vencer,
vão conquistar, vão avançar, vão triunfar, porque são mais do que vencedores aqueles que me ouvem nesta noite e crê no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Eu oro, Senhor, e eu os abençoo com esta palavra, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, repousa sobre cada irmão, cada irmã, cada lar, cada casamento, cada família. E que verdadeiramente, Senhor, seja um tempo de proclamação, de milagres, de bênçãos, de vitórias, de portas abertas, de salvação e reconciliação para cada lar, para cada família, em nome do Senhor Jesus. Eu oro, eu paraliso, Senhor, com toda a força do mal, com todo o poder contrário, eu jogo por terra, eu amordaço as obras do inferno com seus demônios contra os lares, contra as famílias, contra a tua igreja. Está paralisada, manietada, amarrada na autoridade e no poder do nome de Jesus. E a todos eu abençoo, ó Pai, crendo que o teu filho está sendo glorificado, porque o teu povo recebe bênção, milagres e vitórias em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o teu rosto e te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, não apenas hoje, mas permaneça para sempre. Ficam em paz, permaneçam em paz, tendo uma semana de vitória, de bênção e de milagres, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, amém e graças a Deus. Se você gostou, você que é inscrito no canal, dá um like e ali nos comentários, glorifica o nome de Jesus, o nosso Senhor, alegria para nós, a glória para o Senhor. Inscreva no canal, acione o sininho. Quinta-feira, às 20 horas, retornaremos com outra mensagem abençoada e abençoadora para todos nós, no nome de Jesus. Graça e paz ficam com Deus até quinta-feira, no nome do Senhor Jesus. Amém.